Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós já te agradecemos, te bendizemos pelo que o Senhor já ministrou em nossos corações através dos louvores, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, a tua palavra lida aqui, ó Deus, que ela venha ser ministrada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Que ela possa gerar em nós, ó Deus, renovo, a transformação, ó Deus, que nós precisamos. Que ela venha servir, ó Deus, de nutrição para nós nessa noite. Que nada possa tirar, ó Deus, o nosso foco, mas que nós estejamos, ó Deus, ligadinhos com o céu, para que possamos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração. Nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar, queridos. Esses mesmos versículos aí, quem já passou pelo livro de Deuteronômio, você vai ler lá em Deuteronômio 11 também, dos versículos 18 a 21, porque se repete. Eu gosto muito desses versículos. E se você já reparou também no nosso bonezinho lá de Célula Mater, é o versículozinho que está lá. Essas palavras aqui, Moisés estava dizendo, né, através do Senhor a Israel. E ela fala sobre como nós devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, ministrando dentro da nossa casa, ao deitar e ao se levantar, andando pelo caminho. Isso quer dizer que é em todo tempo. Nessa noite, o tema dessa mensagem é a presença que transforma. Nós estamos no mês de Conexão Vitória da unção da família. E muito o Senhor tem ministrado nos nossos corações, não somente no culto Conexão Vitória, mas também nos cultos de celebração, sobre a nossa família, sobre como cuidar da nossa família. Nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a presença e a companhia que precisamos ter conosco, e as quais nós devemos buscar e honrar. O nosso Criador, o nosso Redentor e Salvador, o nosso Consolador. Não há possibilidade da presença não gerar em nós transformação durante a nossa caminhada, né? Nossa caminhada de vida rumo a uma eternidade com o nosso Pai. E ao olharmos para as famílias por onde Jesus esteve e as casas por onde Jesus passou, nas famílias onde ele foi apresentado, algo sobrenatural sempre acontecia. Porque a presença de Jesus, ela transforma a vida, ela transforma ambientes, ela transforma situações e ela transforma circunstâncias. É a presença que transforma. Muitas são as famílias que vivenciaram e que ainda hoje continuam vivenciando esses milagres em Jesus. A minha família é uma prova viva disso.
A sua família é uma prova viva disso. A presença de Jesus em nossa vida, em nossa casa, ela muda trajetórias, decisões, e a presença de Jesus, ela muda o clima do ambiente em que estamos. E aqui, quando nós falamos de clima de ambiente, nós levamos para dentro da nossa casa, para o nosso local de trabalho, para o lugar onde estudamos, no meio dos nossos relacionamentos e dos nossos familiares. Aonde Jesus está, algo novo sempre acontece. Jesus, por onde ele passa, ele promove cura, ele promove libertação, salvação, chamados para o seguir. Mas ele leva também reconhecimento do estágio de pecador e a necessidade de um arrependimento genuíno na presença dele. Essas são algumas das transformações que Jesus levou por onde passou, mas que Jesus continua fazendo ainda hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. Amém? Mas hoje aqui nós faremos uma reflexão sobre a transformação do ambiente onde Jesus está presente. E aí, ao olhar na Bíblia, algumas das famílias por onde Jesus esteve manifestando os seus milagres, uma me chamou muita atenção e todo mundo já ouviu falar sobre várias histórias relacionadas a essa família. É a casa de Marta, Maria e Lázaro. Quantas histórias nós temos sobre Marta, Maria e Lázaro? Uma casa onde havia amizade, comunhão, intimidade, honra e onde os milagres de Jesus eram manifestos. Eu destaco sempre essas palavras ao ler sobre a história da casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma família que buscava a presença de Jesus e que era sempre transformada por ele, porque aonde Jesus está, transformação acontece. E a gente tem que lembrar que transformações diárias nós vivemos e precisamos viver na presença de Jesus, né? Então, naquela casa, e aí se você tiver com a sua Bíblia, você vai abrir comigo, naquela casa teve ensino quando Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, o capítulo é o 10. Lucas 10, 38. Uma passagem muito conhecida. Lucas 10, 38. E caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em casa, em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria estava sentada aos pés de Jesus, recebendo ensino. Mas naquela casa também tinha intimidade e comunhão. Aqui fala que Marta estava cozinhando. E se ela estava cozinhando, ela estava fazendo algo para servir Jesus. E não é a primeira vez que nós lemos que Marta estava cozinhando algo. Então, Marta gostava de cozinhar e provavelmente ela gostava de receber pessoas em sua casa e de servir aquelas pessoas. Depois nós vamos voltar a falar sobre Marta. Naquela casa teve ressurreição quando Lázaro já cheirava mal. Lá em João, no capítulo 11, o capítulo 11 todo fala sobre isso. Mas nós vamos ler lá no verso 40, quando diz: Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, todo lá enrolado, envolvido em faixas de linho e o rosto em pano. Teve ressurreição quando Lázaro já cheirava mal
naquela casa. Naquela casa também teve honra, quando Maria ungiu Jesus com um perfume caro. Em João capítulo 12, versículo 2, diz assim: e ali prepararam um jantar para Jesus. Olha só, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Naquela casa tinha amizade, tinha comunhão, tinha intimidade, tinha honra, e os milagres de Jesus aconteciam ali. A diferença de um lar onde tem a presença de Jesus. O assunto família, quando a gente vai falar sobre família, sobre lar, sempre gera algum desconforto e confronto em nós, principalmente ao tentar olhar para as falhas que nós precisamos acertar dentro da nossa casa, mas com os olhos no outro. Que mensagem poderosa fomos ministrados no domingo, pela manhã, pela vida da pastora Elida, que nós estamos compartilhando no GA20. Quantos aprendizados o Senhor nos deu ali? Quantos despertares para que nós venhamos nos posicionar como filhos de Deus dentro da nossa casa, cada um no seu devido lugar. E sobre isso, olhar as falhas que precisam ser acertadas, mas com os olhos no outro, é que eu tive uma reflexão sobre Marta. O Espírito Santo, nesses dias, veio já falando comigo e que fechou nisso, porque Marta, ela estava exercendo uma bela função. Ela tinha uma missão incrível. Ela estava cozinhando para servir Jesus. Só que naquele momento, Marta, ela estava com a intenção do coração dela comprometida, porque ela estava mais preocupada com a Maria que estava aos pés de Jesus, do que concentrada no que ela estava fazendo para honrar ao Rei Jesus que estava dentro da casa dela. Ao invés dela olhar para ela, para o que ela estava fazendo e dedicar aquilo em honra, ela levou o olhar dela para o que o outro estava fazendo. E aqui fica um alerta para nós. Não olhe para o outro. Faça o que você sabe que precisa ser feito. Nós pecamos muito quando nós olhamos para o outro, porque quando nós olhamos para o outro, nós murmuramos. Foi o que Marta acabou fazendo. Por que que eu estou cozinhando e Maria está sentada aos seus pés? Marta, ela tinha duas opções. Ou ela fazia o que ela estava fazendo com o entendimento de honra em servir ao rei, ou ela podia parar de fazer aquela comida e sentar aos pés do rei. Mas tudo gira em torno do que está dentro do nosso coração. A forma como nós olhamos para o outro é pelo que está dentro do nosso coração. No domingo, eu estava falando aqui, fomos ministrar sobre os papéis, né? Os papéis da esposa, o papel da esposa, do esposo, dos filhos. E, gente, uma coisa que sempre traz algum movimento dentro da casa é quando se trata desses papéis. É incrível como que mexe. Porque a gente sempre quer olhar para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, mas não olhamos para o que nós precisamos fazer. Agora,
Pensa comigo, se a minha casa, se a sua casa precisa mudar hábitos para que ela se torne um lugar de adoração, quem é que precisa dar o primeiro passo? Sou eu mesmo. Se eu vejo a necessidade dentro da minha casa, de que o ambiente da minha casa precisa ser transformado pela presença de Jesus, quem vai dar o primeiro passo? Eu mesmo, mas sabe o que acontece? Às vezes, ao invés da gente tomar para nós essa responsabilidade, olhar para dentro de nós o que nós precisamos fazer, nós queremos julgar e culpar o outro, por que o outro não está fazendo, mas se nós mesmos, às vezes, não estamos fazendo. E é aqui que entra o problema. De que vai adiantar nós ficarmos olhando para o que o outro, seja o esposo, a esposa, o filho ou a filha, não estão fazendo e ficar murmurando? Não vai resolver em nada. O clima da casa vai continuar? Então, a transformação que a minha casa precisa vivenciar começa em mim. A transformação que a sua casa precisa vivenciar começa em você. E aí, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, o ambiente da nossa casa se transforma e o Espírito Santo vai agindo e transformando todos ao nosso redor. É incrível. E essa é uma pergunta que o Espírito Santo tem sempre me despertado a fazer, e eu sempre compartilho lá no meu Giavite quando começa essas coisinhas de casal e de casa. Eu falo assim, o que é que eu preciso fazer para que a minha casa seja transformada em Jesus? O que é que eu preciso fazer para que a minha família venha desfrutar de grandes milagres em Deus? Ou para que a minha família espiritual e IBV venha vivenciar um mover sobrenatural da unção de Deus? O que é que eu preciso fazer? Não é o que o meu esposo precisa fazer, não é o que o Miguel precisa fazer, não é o que o Gabriel precisa fazer, não é o que a Lara precisa fazer, não é o que o Gael precisa fazer. Eles vão ser contagiados pela presença do Senhor a partir do meu posicionamento de filho no Senhor. É aqui que faz a diferença na nossa casa. Só que muita gente não entende. E aí fica aquele embate o tempo todo. Mas você não faz. Mas o outro não faz. Mas olhando agora para dentro de mim, eu estou fazendo? O que eu posso fazer mais para que isso venha modificar? E aí, gente, a gente já sabe, né? Orar, jejuar, ministrar, compartilhar a palavra dentro da nossa casa, que é a célula mata. Fazer a célula mata é fácil, irmãos? Não sei se na casa de vocês é fácil, lá em casa não é fácil. Até porque conciliar um momento que esteja todo mundo em casa é muito difícil. Mas é uma guerra, não é? É uma guerra espiritual, porque nós estamos trazendo a presença que transforma para dentro da nossa casa. É diferente. Marta, ela não precisava ficar olhando para Maria, ela só precisava realizar a missão dela com honra e gratidão, porque a presença de Jesus naquela casa já bastava, mas ela não teve essa visão espiritual. A presença de Jesus em nossa casa, queridos, nós precisamos sempre lembrar que ela é tudo que nós precisamos, em todo o tempo. Porque é somente através dele que as transformações acontecem. Se nós ficarmos olhando para os outros, sabe o que vai acontecer? Em algumas vezes, vai nos levar a falhar naquilo que Deus tem nos confiado a fazer, na nossa missão. E isso aqui de olhar para o outro agora não é só dentro da nossa casa. Isso é em qualquer ambiente. Olhar para o que nós temos que fazer para aquele lugar ser transformado. Aonde Deus tem nos colocado.
Porque se a gente ficar olhando para o outro, irmão, ficar procurando coisa para ficar julgando, a gente vai ficar só murmurando e reclamando com Deus. E murmuração é pecado, é uma conversa com o próprio diabo. Não é para nós, filhos de Deus. Então, nessa noite, nós precisamos olhar para dentro de nós, uma reflexão. E enxergar o que eu e você precisamos fazer, quais as decisões que nós precisamos tomar, principalmente espiritualmente, porque tudo primeiro acontece lá no mundo espiritual para que depois venha se materializar no mundo físico. As nossas decisões primárias, elas são espirituais, para que depois nós venhamos ver as coisas acontecerem com os nossos olhos. E isso para que a nossa família venha desfrutar da unção de Deus dentro da nossa casa. Muitas das vezes pode ser que nós estamos falhando em tentar buscar no outro aquilo que nós precisamos fazer. O que eu preciso fazer para minha casa ser transformada? O que eu preciso fazer para minha família vivenciar a salvação? O que eu preciso fazer? Te convido a se colocar de pé. E aí, se o Espírito Santo tem algo que Ele trouxe e despertou a você nessa noite, que você precisa se posicionar para que Jesus venha ser parte da sua família, para que Jesus venha ser moradores, não só uma visita dentro da sua casa. O Espírito Santo pode estar te despertando ao posicionamento simples que nós devemos ter para que a nossa casa seja um lugar de adoração, uma verdadeira casa de oração. Mas a gente não pode esperar que Ele desperte no outro, primeiro em nós. Então, feche seus olhos. Lembrar que Lázaro, ele já cheirava mal. O que nos faz lembrar que para o nosso Deus não há impossíveis no que Ele possa fazer. Não tem impossíveis na nossa família que Deus não possa vir fazer acontecer. Mas qual é o posicionamento que nós, como filhos e filhas do Senhor, precisamos ter? E se o Espírito Santo te despertou, eu te convido a vir aqui à frente e nós vamos orar. Nós vamos orar. E esse passo, queridos, não é o só sair do seu lugar e vir aqui na frente, mas é você dizendo, Senhor, eu estou decidido a fazer a minha parte na minha casa, para que a minha família venha vivenciar a unção de Deus. Pode ser que você nessa noite tenha um pedido de socorro para fazer ao Senhor pela sua casa. Mas antes do pedido de socorro, lembre-se de olhar para dentro de você e tomar a sua decisão. Tomou a sua decisão do que você precisa mudar? Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso jejuar pela minha casa. Eu preciso fazer um propósito com o Senhor. Ai, Senhor, eu preciso fazer o compromisso da célula máter de investimento. Depois do compromisso, qual é o grito de socorro, o pedido de socorro que você tem que fazer pela sua família nessa noite? Posicionados como filhos de Deus para guerrear pela nossa casa. Porque o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir famílias, porque família é um projeto de Deus, é a continuidade da criação do Pai. O diabo não quer ver famílias felizes. E a gente sabe que felicidade nós só temos na presença do Senhor. Não se encontra em outro lugar.
Mas o que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? Me ajuda, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa casa venha ser um lugar de adoração contínua ao Teu nome. Um lugar onde o Teu nome venha ser exaltado, venha ser glorificado, onde a Tua presença, Senhor, possa ser real e palpável. Um lugar onde haja quebrantamento pelo Teu Espírito Santo, onde nós sejamos em todo tempo guiados e direcionados pelo Senhor. Um lugar de paz, de tranquilidade, de mansidão, de temperança, de alegria, de domínio, porque é o fruto do Teu Espírito agindo em nós. Senhor, faça das nossas casas, Senhor, lugar de aconchego, um lugar onde nós possamos sentir o cuidado do Senhor agindo sobre nós em todo tempo. Faz das nossas casas, Senhor, morada. Faz das nossas casas, Senhor, luz para os nossos vizinhos. Luz para as pessoas que entrarem dentro das nossas casas, que as pessoas ao entrarem dentro dos nossos lares possam sentir a presença do Teu Espírito e serem constrangidas, ó Deus, pela Tua presença. Que a Tua presença em nossa casa venha gerar transformação contínua em nossas vidas. Senhor, nos ajuda no nosso testemunho dentro da nossa casa. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, na fidelidade, na obediência à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não desviar daquilo que o Senhor tem nos alertado em todo o tempo. Ensine em todo o tempo, seja sentado na mesa, seja ao acordar, seja ao deitar, seja andando pelo caminho. Nos desperta, Espírito Santo, a sermos guiados totalmente pela Tua palavra e pelo Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser, ó Deus, em nome de Jesus, enganados pelas mensagens deste mundo, deste tempo. Que o pecado não ache lugar dentro da nossa casa, que a mentira não ache lugar dentro da nossa casa, que murmuração não tenha lugar dentro da nossa casa. E aí, queridos, vai rejeitando isso dentro da sua casa, vai lançando para fora. Em nome de Jesus, a enfermidade não tem lugar na nossa casa. Espíritos malignos não têm lugar dentro da nossa casa. A nossa casa é lugar, é morada do Santo Deus. A nossa casa é lugar e morada do nosso Pai. A nossa casa é lugar de transformação. A nossa casa é lugar de salvação. A nossa casa é lugar onde curas são realizadas. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a assim permanecer firmes no Senhor e na Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.